Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado, e a gente já conversa com ela, Ana Cate, editora do BDM Online. Ana, atualiza então aí pra gente o que vem hoje aí como prioridade da agenda da Rosa Riscala. Muito bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom, os Estados Unidos seguem no apagão de indicadores, né, por causa da paralisação do governo, e então a atenção naturalmente se volta à lista de Fed Boys que fala nessa quinta. Mas é zero chance de que qualquer declaração possa abalar hoje a ampla expectativa do mercado de o juro americano cair esse mês e também em dezembro. Está quase 100% das apostas de outubro no CME e também mais de 90% em dezembro, por causa do enfraquecimento do mercado de trabalho. Essa aposta de que o Banco Central americano cortará o juro mais duas vezes em 2025, que está no total, assim, no total de 50 pontos base, apoia nesse momento os negócios em Nova York, os futuros das bolsas estão em alta, mas também tem outros fatores positivos, como os investimentos em inteligência artificial e os balanços, né, que superam as expectativas, as estimativas, como o de alguns bancos ontem e anteontem. O Brasil também é beneficiado, porque o diferencial das taxas amplia a atratividade do carry trade, já que o Copom segue firme na decisão de não reduzir a Selic tão cedo. Esse contexto apoia o real e a queda do dólar globalmente. Entre os dados privados dos Estados Unidos, sai hoje o índice de confiança das construtoras em outubro, às 11 horas da manhã, e os estoques oficiais de petróleo às 13 horas. Na zona do euro, a balança comercial de agosto abriu o dia e o superávit caiu para 1 bilhão de euro, abaixo de 2024, que foi revisado para 12,7 bilhões de euros, era 3 bilhões antes, e também abaixo da previsão, que era de 6,9 bilhões de euros. A Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, discursa também num painel às 13 horas. Na Europa, agora cedo, o premier da França, que foi reconduzido ao cargo, né, depois de renunciar, sobreviveu à moção de desconfiança francesa. Depois que o premier empurrou a reforma da Previdência para 2027, ele conseguiu o apoio da esquerda e a Bolsa de Paris passou a subir acima dos seus pares na zona do euro. Voltando ao Fed, a expectativa de flexibilização monetária está prevalecendo amplamente também sobre a guerra comercial, que é um tema que segue quente, né? Mas também oscila bastante. Uma hora o Scott Bessent do Tesouro diz que não quer romper com a China, para em seguida dizer que os chineses não são confiáveis. E ontem, num discurso na reunião do FMI, o secretário chegou a pedir que o Banco Mundial pare de apoiar a China. O Trump realmente enxerga essa questão como uma guerra, né? Defende as tarifas como um instrumento da política nacional de defesa, uma questão de segurança nacional. Um consenso até agora é que o encontro entre o Trump e o Xi Jinping deve acontecer mesmo nesse final de mês. Agora, como o humor e a relação dos dois líderes vai estar nesse encontro é que é a questão, né, Débora? Vamos lá descobrir, né? Porque começa hoje também, né, as conversas para tentar reverter essa tarifa imposta aos produtos brasileiros, imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, né, Ana? E o que a gente pode esperar para essas negociações de hoje, né? Acho que na verdade é uma prévia para o que acho que são ali os dois governos tentando preparar o terreno para o grande momento que será o encontro pessoalmente, né, de Lula e Donald Trump. Então, a diplomacia brasileira começa hoje a negociar o tarifaço. O chanceler Mauro Vieira se reunirá nos Estados Unidos com o secretário de Estado americano Marco Rubio. O encontro foi confirmado até por Lula ontem num evento no Rio, pelo Dia do Professor. Além da revisão das tarifas, o Brasil também pedirá a revogação das punições a autoridades, como a cassação de visto e a lei Magnitsky. O que se sabe também é que Trump vai pedir ao governo brasileiro que abandone a ideia da moeda dos BRICS para substituir o dólar e que o governo brasileiro quer usar o café como uma moeda de troca, após o Trump ter se queixado do aumento de preços ao consumidor americano. As notícias são de que ontem o Eduardo Bolsonaro e o influencer Paulo Figueiredo correram para visitar o Marco Rubio para tentar aí sabotar essa reunião do governo, mas até mesmo os aliados de Bolsonaro acham que isso ficou no passado e que a influência dos dois na Casa Branca foi minada pelo diálogo aberto entre Trump e Lula. A avaliação é que Rubio é leal a Trump e que as sanções comerciais serão derrubadas sim.
Também hoje o presidente Lula vai participar da primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral, que será instalado às 15 horas no Ministério das Minas e Energia. O encontro de hoje começa a discutir as negociações envolvendo as terras raras e os minerais críticos com os Estados Unidos. A reunião será fechada, mas no final está prevista uma entrevista do ministro Alexandre Silveira. Débora. É isso, tem uma grande expectativa, né, para essa agenda de hoje à tarde, inclusive. Bom, por fim, em Brasília também temos muito, né, a acompanhar, também tem uma agenda bastante movimentada lá por Brasília, inclusive essa questão das medidas do governo para poder compensar aquela derrota da MP do IOF no Congresso. O que a gente já sabe sobre isso, Ana? É grande, né, a expectativa pelas medidas para compensar essa derrota do governo. O ministro Fernando Haddad foi chamado à alvorada pelo presidente Lula no final da tarde de ontem para discutir esse assunto. E antes, pela manhã, o Haddad discutiu o tema também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e acertou a votação da LDO para a próxima semana. O que se cogita é que as medidas que já estavam na MP derrubada pela Câmara sejam apresentadas em forma de projeto de lei, como que foi protocolado pela bancada do PT, que dobra a taxação das bets, né, de 12% para 24%. O secretário executivo da Fazenda, o Dário Durigan, afirmou que as discussões sobre alternativas à queda da MP do IOF ainda estão num plano preliminar, que tudo tem saído na imprensa é especulação. Ele descartou medidas que envolveriam aumento de imposto de importação ou de exportação, também a taxação das LCIs e LCAs. A equipe econômica não quer alterar a meta fiscal de 2026 e vê um movimento político por trás do boato. Agora, uma vitória do governo foi que o ministro Benjamin Ziller acatou um recurso e suspendeu a decisão que determinou ao governo mirar o centro da meta fiscal e não o limite inferior na hora de contingenciar recursos do orçamento. A decisão fica suspensa até a análise do recurso pelo plenário do TCU, que ainda não tem uma data marcada, mas uma eventual negativa no julgamento do mérito não levará à responsabilização dos agentes públicos. Essa era uma preocupação do executivo, né, que via o risco de colocar o Lula numa situação semelhante à que levou ao impeachment da presidente Dilma. A sessão no Congresso para votar os vetos do Lula, o marco legal do licenciamento ambiental, prevista para hoje, deve ser adiada a pedido do governo. Na agenda sai às 9 o IBCBR, que deve reverter a queda de 0,53% em julho, registrar uma alta aí de 0,70% em agosto, mostrando que a atividade segue aquecida, mesmo com a Selic rodando alta. E agora há pouco saiu a prévia do IPCS. O diretor de política monetária do Banco Central, Newton David, participa de um evento do UBS em Washington, às 9h15, e ontem ele defendeu a Selic em patamar restritivo por mais tempo, diante do cenário de maior incerteza no ciclo da política monetária e desancoragem das expectativas inflacionárias. Débora. É isso, grande agenda para a gente acompanhar hoje. Ana, muito obrigada pelos principais destaques. Te espero aqui amanhã. Até mais. Até mais, Débora. Até Obrigada. mais.